Ô, pessoal, prosseguindo nossos estudos a respeito de ângulos internos e externos dos polígonos, vocês vão receber um material aí que eu vou deixar com várias definições e propriedades, tá? É bem interessante que vocês, inclusive, copiem no seu caderno aquilo que vai ser mandado para vocês aí com um anexo, tá? E também uma atividade. Bem, eu vou voltar aqui, ó. Eu falei anteriormente, inclusive eu fiz um desenho idêntico, né? Do mesmo tipo, né? Claro que esse aqui está um pouco menor, mas aqui também tem um pentágono, é um polígono, tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente comentou, eu fiz essa representação, mostrando que essa meia-lua, que pega o ângulo interno e o externo ao polígono, dá 180 graus. Ó. Fiz vários exercícios fazendo isso aqui. E mais I dá 180. Ou seja, somar esse ângulo mais esse ângulo dá os 180 graus. Tá? Mostrei como encontrar o externo, só que lá eu não coloquei o A, mas está aqui, é o ângulo externo. A gente divide 360 graus, porque os polígonos regulares podem ser inscritos na circunferência, também isso vai aparecer no material para vocês. Então, tem 360 graus a volta completa aqui. Então, eu divido 360 por N. N é o número de lados. Lá eu escrevi, inclusive, número de lados, na aula anterior. Então, quando eu divido 360 pelo número de lados, eu descubro quanto tem de ângulo externo aqui, ó. Quanto mede isso aqui. Vai valer a mesma coisa aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Como são 5 lados, tem 5 vértices, tem 5 ângulos externos e 5 ângulos internos. Eu mostrei para vocês, quando eu descubro o ângulo externo, ou seja, um desses aqui, eu posso descobrir esse aqui, usando essa equaçãozinha aqui, essa fórmula. A mais E mais I, ou seja, ângulo externo mais ângulo interno dá 180. Como eu já comentei, dá uma meia volta. Então, se eu completasse aqui, seria 360. Como é só a metade da circunferência, tem 180. Então, se eu souber o I eu encontro ele. Se eu souber o E, eu encontro o I. Tanto faz. Então, isso eu usei na aula anterior, tá? Exaustivamente. Existe uma fórmula também para você encontrar esse ângulo interno, mesmo que você não saiba o externo, tá? Nem é tão usada, porque você já acaba deduzindo a partir das outras fórmulas. Mas é essa aqui, ó. Ângulo interno é igual a N, tá? Isso aqui é um N, tá? Perninha ficou puxada aqui, mas é N. É o mesmo aqui. N menos 2 vezes 180 dividido por N. O N é o número de lados, tá? Em qualquer caso aqui, ó. Então, você quer saber o ângulo interno. Sem fazer essa operação, você consegue. Então, você vai colocar N. No caso do pentágono, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, na fórmula. Vezes 180 graus e divide por 5 novamente, porque ó, são 5 lados. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, do próprio pentágono, mas vale para qualquer polígono regular. Então, sabemos que ele tem 5 lados, né? Então, eu vou colocar aqui. O pentágono. 5 lados. É só para aplicar aquela fórmula para você ver que funciona. Então, se eu quiser saber o ângulo interno sem saber o externo, depois eu faço o cálculo também e encontro, porque é a diferença entre eles. Então, o que eu faço? Vou colocar a fórmula aqui, ó. N menos 2, divide por N, ó, e multiplica por 180 graus. Então, o ângulo interno, no caso do pentágono, ele tem 5 lados, troca N por 5 em todos os casos. 5 menos 2, divide por 5 e multiplica por 180 graus. Então, vamos lá. O ângulo interno do pentágono. Faz a continha aqui em cima. É 3, 5 menos 2, 3, divide por 5, vezes 180. Ó, você pode fazer essa multiplicação primeiro. O ângulo interno vai ser
3 vezes 180, 180, 360, 540, né? 3 vezes 180 dá 540, exatamente. Então eu multipliquei aqui, ó. Aqui tem um umzinho, como a gente já viu nos tipos de aula anteriormente. Falamos de razão, né? Divide por 5. Então o ângulo interno, olha quanta cota. Eu vou dividir por 5, vai dar os 108. 108 graus. Então, esse é o ângulo aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó. Essa abertura aqui, ó, formada por essas duas semirretas. Tá? Aqui tem 108 graus. Consequentemente, o E, que é o externo, 72. Porque se eu usar essa relação aqui agora, ó, E mais I, 180. Eu vou jogar o I aqui, trocar o I por 108, o E vai ser 72. Então, é outra maneira de achar, com a fórmula, que você vai receber também no seu material. Então, eu vou colocar aqui, ó, I, ângulo interno, mais E, dá 180. Eu descobri que o I é 108. Pode fazer até de cabeça, gente. Isso tem que dar 180. Deixando o E sozinho, isso é um E, ficou grande, uma E, é 180. Esse tem que passar para o outro lado negativo, trocando o sinal. Ó, 108. Então é evidente que o ângulo externo, 180 menos 108, que é um 8, dá 72. 72 graus. Quando eu somar esse interno, 108, com esse externo, 72, vai dar o 180, que é meia circunferência. Tá bom? Então tem essa fórmula aqui, ó. E para achar o externo, é dividir 360 pelo número de lados do polígono que você está analisando, polígono regular. Uma vez que tem sempre 360 graus. Bem, vamos fazer alguns exercícios que estão no material do aluno. Eu tive que fazer desenhos novamente, porque não tem como ficar só falando sem ter uma visualização. Aqui diz o seguinte: de acordo com as fórmulas para calcular a medida dos ângulos internos e externos e a soma dos ângulos externos representados por você na atividade 1, determine o que se pede nos itens a seguir. Essa atividade 1 foi aquela que eu fiz na aula anterior e que depois você vai preencher na atividade que eu vou deixar para você, aquele quadro lá do material Aprender Sempre. Então vamos ver o que se pede aqui. Então, eu trouxe para cá esse hexágono aí. Essa figura. Hexágono, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está perfeito, eu fiz a mão livre, tentei fazer da melhor maneira possível, mas você tem que considerar que ele é regular. Então, a medida que tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Quando eu tenho um hexágono, se eu unir esses vértices aqui, ó, esses vértices, todos eles, eu vou definir 6 triângulos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses triângulos são chamados de equiláteros. Tem todas as medidas iguais. Então, como eu falei, o desenho pode estar um pouquinho fora aqui, por exemplo, está um pouquinho grande aqui. Mas se aqui mede 4, tem 4 aqui, tem 4 aqui. Tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Tudo aí tem 4. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Equilátero, todos os lados têm a mesma medida. E o triângulo equilátero, eu também já comentei anteriormente, ele acaba também sendo triângulos equiângulos. Ou seja, os ângulos também são todos iguais. Todo triângulo tem 180 graus. Então, veja que tem esse triângulo aqui, e tem 6 iguais. Então, tem 60 graus aqui, tem 60 aqui, ó, 60 aqui. 60 mais 60 mais 60, 180. Vai acontecer a mesma coisa em todos os casos. Tá? Só um comentário. Então, qual é a primeira pergunta? Ao traçarmos as diagonais dos vértices do hexágono, formam-se 6 triângulos equiláteros. Acabei de falar. Tomando como exemplo o triângulo formado pelos vértices
GCD. GCD. Vamos localizar bem isso aqui. Os vértices G, tá aqui o G, ó. CD. GCD. GCD. É esse triângulo aqui. Que eu vou dar uma reforçada nele, então. Para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. G. Não vou pintar colorido para não... Tudo bem. É esse triângulo aqui, ó. Aqui está o vértice G, aqui está o vértice C, aqui está o vértice D. Então eu vou repetir. Tomando como exemplo o ângulo formado pelos vértices GCD. Qual é a medida do ângulo compreendido entre os seus lados? Acabei de falar. O ângulo vai ser sempre 60 graus. Foi o que eu respondi aqui, ó. 60 graus. Qual a medida dos ângulos compreendido entre seus lados? Ó, compreendido entre seus lados, ó, esse lado e esse lado. Então, CG é uma semi-reta, a gente viu na aula anterior, eu expliquei bem isso aqui. CG e CD são os lados. Ele tem 60 graus. Se eu pegar aqui, ó, vai do DG a DC, 60 graus. Se eu partir daqui, ó, GD, GC, 60 graus. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Considerando o trapézio formado pelos vértices FGKE, trapézio formado pelos vértices FGKE. Então, F, G, K, E. Olha, tá confuso no desenho, mas você vai ver que eu já coloquei lá fora. Tá aqui, ó. FG, tá aqui, ó. FG, K, E. KE. Ó, tirando daqui para fora, vira esse trapézio. Ó. O trapézio. FGKE, como está no texto. Qual a medida do ângulo compreendido entre os segmentos FG e FE? FG está aqui, FE está aqui. Claro que é 60 graus. Ó. Aqui, ó. O ângulo formado, medida do ângulo formado, compreendido entre os segmentos. FG, segmento. FG, FE. Vai estar aqui, ó. Claro que é a mesma coisa, 60 graus. Olha o que acontece agora. A gente acabou formando um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero. Ó, aqui tem um triângulo retângulo, ou melhor, um ângulo retângulo. Aqui tem outro ângulo retângulo. Nós sabemos que cada um deles vale 90 graus. 90 graus. Tudo aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. A gente viu na aula anterior que dá 360. Todo quadrilátero internamente tem 360 graus. Então eu tenho aqui 90, com mais 90, 180. 180 mais 60, 240. Eu quero saber quanto vai medir aqui. Eu vou fazer um exercício extra aqui. Vou chamar de X. Tem que dar 360. Então eu já sei que tem 90 mais 90, 180. Mais 60, 240. Então eu vou colocar aqui, ó. 240 mais o X tem que dar o 360. Quem fez o exercício ontem, uma pessoa, né? Colocou 180, não. É quadrilátero, é 360. Então, 240, já vou isolar o X, já está pronto. X é igual a 360. O 240 passa para lá subtraindo, não é dividindo. Ele não está multiplicando nenhuma letra aqui. Essa letra está separada pelo sinal de mais. Ela está sozinha. Então, não tem nada que dividir. 360 vezes 240, 120. 120 graus. Então, ali, ó, tem 120 graus. Então, 120 mais 60 mais 90 dá os 360, porque acabou formando um quadrilátero.
Vamos para uma letra C. Espero que você esteja acompanhando bem aí. Letra C. Considere o losango formado pelos vértices BCDG. BCDG. Olha, um losango. Ó, outro quadrilátero. BCDG. Olha que trouxe para cá. Ó. BCDG. Eu capturei isso aqui e trouxe para cá. Então é isso que ele está falando. Qual a medida do ângulo compreendido entre os segmentos CD e CB? CD, ó, é isso aqui, ó, do ângulo compreendido entre os segmentos CB, CD e CB. É esse ângulo aqui. Ora, está muito fácil de saber. Vamos olhar aqui, ó. É a mesma coisa. Quanto que vai ser esse ângulo aqui? Todo. É essa abertura. Agora tem que olhar para essa abertura. Qual é o ângulo formado pela abertura da semirreta CB e CD? Tá bom? Pessoal, responda para mim isso aí em 1 minuto, por favor. Que ângulo eu tenho aqui? Aproveite o desenho aí e faça a dedução. E eu já volto com a solução. Então vamos lá. Esse ângulo aqui, que eu posso chamar de uma letra Y, só para identificar, ele é esse aqui, ó, 60 mais 60. Então eu posso colocar aqui, ele vale 120 graus. Se tem 120 aqui, tem 120 aqui, ó. 120 aqui. 120 mais 120, 240. 120 mais 120, 240. Então, evidentemente, aqui está faltando 60 aqui. Mais 60 aqui. E aí vai dar 120 também. 120 mais 120 mais 120 dá os 360 de qualquer quadrilátero. Vamos ver outro material aqui para vocês. AP 2015. Foi adaptado para o material de vocês. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado. ABCD é um quadrado. A soma dos ângulos A e B é igual a. A soma dos ângulos A e B, que vai aparecer lá no triângulo. Então, pessoal, olha o que acontece aqui. Vamos... Se aqui é um quadrado, nós temos, evidentemente, esses ângulos aqui são ângulos retos. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, 90, 90, 90, 90. Somando tudo, dá os 360, que tem qualquer quadrilátero. 360 graus. Ele quer saber quanto mede esse ângulo e esse aqui. A soma, olha. A soma. A soma. Vamos pensar o seguinte, ó. Esse segmento de reta, esses aqui, ó, cruzando aqui, ó, tem uma propriedade que eu já coloquei para vocês também, que são os ângulos opostos pelos vértices. Então, se esse ângulo aqui mede 90, esse aqui também mede 90. E dá para ver que esse ângulo
é oposto a esse por causa desse vértice aqui. Eu fiz um vídeo, sim, falando sobre isso. Está lá, quando eu comecei a falar de ângulos com vocês. Então, se tem 90 aqui. Todo o triângulo, agora o que nos interessa é olhar para o triângulo. Todo triângulo tem 180 graus internamente. Então, se aqui tem 90, quanto está sobrando para A e B? Tá bom? Eu quero que você responda para mim isso aí em 2 minutos. A soma de A mais B só pode ser um valor muito tranquilo para todo mundo, tá? Entender. A soma de A mais B. Bem, a soma de A mais B, como tem 90 graus aqui, evidentemente que tem que ser 90 graus. 90 mais 90, 180. Então, a resposta é 90 graus. A mais B dá 90 graus. Certo? É isso aí que você tinha que responder. A mais B dá 90 graus. Tranquilo, pessoal. Vamos seguir. Até mais.